o seu remédio, você vai se sentir bem. Mas quando você vê aquela pessoa te olhando de cara feia, com medo, com vergonha de você, aí você não vai conseguir se sentir bem, você vai se deprimir, vai ficar triste e acabar, né, tendo aquela coisa de largar a medicação. Ah, isso não está me levando a nada, as pessoas continuam me olhando com o mesmo olhar, o preconceito. Então isso mata muita gente, atrapalha muito. Marcelo, como é que o sistema público de saúde lida com isso? Porque tem uma dimensão, vamos dizer assim, física, de você distribuir os medicamentos, de você fazer os exames numa escala que seja compatível com a necessidade de manter a chamada população vulnerável sob controle, vamos dizer assim, sanitário e tal, que são coisas da política pública que envolve um investimento, recursos materiais, logística, etc. Mas e esse lado humano? Como é que o governo lida com essa questão da necessidade de ter redes que organizem os soropositivos, que tenham campanhas que combatam o preconceito em relação a eles? O que está sendo feito em relação a isso? Na verdade, a gente tem que olhar para a resposta brasileira à AIDS de uma maneira um pouco diferente, porque, lógico, se você pensar numa estrutura dentro de um ministério, a gente vai pensar em algumas questões burocráticas, administrativas, como essas, né, bem programáticas, medicamento, como é que não falta na prateleira, como nós vamos fazer e tudo mais. Só que a resposta brasileira à epidemia de AIDS, e por isso o pessoal no mundo comenta e quer entender como é que isso aconteceu no país, um dos componentes fortes foi o movimento social, né? E o movimento social, ele bateu forte na tecla, exatamente nessa, na luta contra a discriminação e o preconceito, o estigma, desde o início, né? Então, dessa conjunção de forças na época, da construção do sistema de saúde, né, do SUS, e dos movimentos sociais que começaram a se organizar logo no início da epidemia, é que o programa aconteceu. Então, eu diria que a luta contra o estigma e preconceito, ele faz parte da natureza da resposta hoje, da resposta brasileira. E você veja que hoje, no Dia Mundial, nós ainda batemos na tecla, eu digo nós, Ministério, com uma campanha nacional falando de preconceito, falando de cara da epidemia, né? Falando de rosto da epidemia. Né? Isso que nós tínhamos no começo da epidemia, trabalhava muito, a AIDS não tem rosto, a AIDS não tem cara e tudo mais, e você vê que até hoje isso acontece. Você vê que a gente já avaliou que em alguns grupos e algumas avaliações qualitativas, lá no Ministério, pessoas que relatam que não usam preservativo com pessoas bonitas, quando sai com pessoas bonitas, né? com uma boa aparência. Né? Então, se eu saio com uma pessoa bonita, no meu conceito de pessoa bonita, eu não uso preservativo. Se eu saio com a pessoa, no meu conceito feia, eu uso preservativo. Então, você vê como o preconceito, ele se materializa, ele se expressa de diferentes maneiras. Né? Então, nós trabalhamos como essa questão? Foi a sua pergunta. Como é que nós trabalhamos lá dentro com isso? Nós temos ali áreas específicas de direitos humanos e de trabalho com a sociedade civil. Né? E nós procuramos, de uma maneira sinérgica, mesmo que muitas vezes com posições antagônicas, ou mesmo, né, mas sempre de uma maneira sinérgica, indo para o mesmo caminho, trabalhar com o fortalecimento da sociedade civil. Né? E mais do que isso, a sociedade civil sempre está presente nos nossos fóruns deliberativos, ali, a gente discute junto, a gente chega junto às conclusões, a própria escolha da campanha, desse tema novamente hoje no Dia Mundial, voltando, que é a história do preconceito. Né? E aí nós precisamos continuar. O Brasil, enquanto não avançar com a questão de preconceito, estigma, discriminação, com essa realidade que a Nelma falou, é isso mesmo que acontece. Por isso nós continuamos batendo essa tecla. Né? E nós vamos continuar enquanto for preciso. Né? Nós vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco com 3-1, que hoje discute a AIDS no Brasil e no mundo. Até já. Voltamos com 3-1, que hoje discute a AIDS no Brasil e no mundo. Participam da conversa o coordenador do Programa de AIDS das Nações Unidas, Pedro Schecker, a representante da Rede Nacional de Jovens
com HIV, Nelma Borges de Lima, e o infectologista do DST-AIDS do Ministério da Saúde, Marcelo Freitas. Nós vamos iniciar esse segundo bloco com mais uma pergunta de telespectador. O que você achou da decisão do Papa Bento XVI de aceitar o uso da camisinha em alguns casos? Doutor Pedro Scheck, que progresso, hein? O Papa resolveu, em alguns casos, aceitar o... É verdade, foi surpreendente, né? Eu acho que, bem, eu tenho uma longa história de discutir a questão da posição da igreja e discordando quase sempre, né? Apesar de que não seja uma posição monolítica, né? A igreja católica, né? E a igreja cristã, de um modo geral, tem vários segmentos. A igreja cristã evangélica nunca teve objeção ao preservativo. Eu acho que isso é um passo. A episcopal inglesa, por exemplo, promove o preservativo, não é nenhum problema. A igreja católica, nós temos segmentos no Brasil, né? Muitos vinculados à teologia da libertação e que tínhamos trabalhos, né, em desenvolvimento, continuam tendo ainda, quando se construiu a pastoral da AIDS nos anos 90, por exemplo, era um grupo engajado, inclusive, em promover o preservativo e disseminar o preservativo. Algumas paróquias, inclusive, trabalhando a distribuição do preservativo de modo responsável, discutindo, né, com a clientela que frequenta a igreja. Todavia, a posição do Vaticano oficial era sempre contraditória, sempre era anticientífica, né, fugia da realidade. Me lembro, por exemplo, que o Papa esteve na África e até chegou a culpar a epidemia da África, né, o preservativo como responsável pela epidemia da África, porque estava promovendo, né, uma sexualidade irresponsável. Felizmente, a igreja hoje reconhece, ainda em tempo, né, um pouco tardiamente, mas em tempo, na perspectiva futura de controle da epidemia, e isso é um grande passo. Nós, do UNAIDS, né, o diretor do UNAIDS no Brasil, vê com bons olhos essa declaração, porque vai mobilizar os setores da igreja que já apoiam e já fazem, né, porque agora tem autorização papal, vai fazer com que os opositores se silenciem, né, porque a igreja é muito hierárquica nessa perspectiva, a área conservadora, pelo menos, é muito hierárquica, e vai se silenciar, e criamos um novo momento, né, onde o preservativo é considerado como um dos instrumentos na prevenção, que é na realidade. O preservativo, ainda que não tenha eficácia de 100%, ele pode conseguir controlar a epidemia, sem dúvida alguma. Agora, me permita voltar ao tema da questão do movimento social. Acho que o Marcelo foi bem feliz em dizer que o Brasil avançou, porque o movimento social, inclusive a igreja, contribuiu. Mas eu diria que, além do movimento social, nós tivemos dois ingredientes adicionais. O segundo ingrediente é o compromisso científico, técnico, né, que o Brasil teve em relação à proposta de tratamento e proposta de prevenção. E o terceiro, decisão política, né? O Brasil, precocemente, tomou a decisão política de priorizar a AIDS, né? Essa política vem sendo mantida desde os 90 até agora, muda-se presidente, muda governo, muda ministro, e há uma linha de decisão política. A AIDS no Brasil deixou de ser uma política de governo e passou a ser uma política de Estado nacional. Eu creio que isso é um exemplo, inclusive, para outros programas, né, que infelizmente não se passa da mesma forma, e isso fez com que, efetivamente, a AIDS hoje fizesse o Brasil. E eu discordo um pouquinho da introdução, o Brasil tem sim o que é comemorar, né? Apesar do avanço no Norte e da dificuldade do Nordeste, nós temos uma epidemia estabilizada, nós temos uma epidemia que precocemente o país adotou uma política pública de acesso a medicamento, né? Avançando sempre, atualizando o elenco terapêutico, fazendo com que as pessoas possam ter acesso, e uma política, acima de tudo, que tem direitos humanos como a meta fundamental. Eu creio que isso é um aspecto fundamental e que envolve a questão da discriminação, a não discriminação, a mobilização social e direitos humanos sempre como o carro-chefe da proposta. E, falando em direitos humanos, o Brasil deu exemplo ao mundo de maneira ímpar no passado. Foi a primeira conferência nacional LGBT convocada no mundo. O presidente Lula convocou essa conferência, presidiu a conferência, a abertura, com 7 ministros. Isso é exemplo realmente para o mundo. E o Brasil tem, sim, que se orgulhar dessa perspectiva, mas trabalhar a questão de Norte e Nordeste, seguramente, no sentido de fazer avançar. Você que convive com essa questão assim no dia a dia, como é que é essa relação para conseguir os medicamentos? Se você fosse fazer, por exemplo, a comparação com o que você
tem de possibilidade com o que teve a sua mãe, o que mudou? Nossa, Entre mudou a- muita coisa. É? Porque nos anos 90, 93, não tinha muito essa coisa de ter o medicamento, né? Tá ali liberado sempre, tudo, não faltar. Porque para mim mesmo nunca faltou a medicação. E já para minha mãe já era mais complicado, né? Pela questão não ter bem aquela mobilização. Então era mais complicado. Para mim eu acho super fácil. Chego lá na farmácia, sempre tem a medicação. Então acho que foi um grande avanço. E essa nessa área. medicação você obtém de graça, você tem que pagar, como é que funciona? É de graça, a gente pega no posto. A gente No posto de saúde? no posto de saúde que a gente consulta, que a gente tem a nossa consulta médica e tudo. Tem gente que faz de mês em mês ou de 2 em 2 meses. No meu caso, eu vou lá de 2 em 2 meses, pegar a medicação e a consulta. Então, mudou muito, está muito avançado a questão dos exames. Tem todo o exame do diagnóstico, tem a questão para ver se abaixou, aumentou. Então é importante, está muito avançado, está muito mudado e muito fácil agora para estar pegando a medicação. Você não precisa pagar nada, né? Você só tem que ter aquela coisa de A disciplina. a disciplina do contrato, né? Que você é como se fosse um contrato. Você chega lá, você vê, não, eu vou tomar a medicação certinha, aí eu vou e levo para casa. Porque não adianta eu pegar lá todo mês, pegar minha medicação, chegar em casa, colocar ela lá e não tomar. Isso acaba prejudicando outras pessoas. Porque aqui no Brasil a gente tem uma facilidade enorme de pegar a medicação, enquanto na África não tem essa possibilidade. Os teus colegas, as pessoas que participam desse movimento e tal, o que acontece quando alguém desanima? O que vocês fazem? Nossa, a gente faz de tudo mesmo para levantar essa pessoa, para não deixar ela desistir, né? A gente mostra para ela o lado bom, né, da atitude dela de estar tomando a medicação e o lado ruim dela parar, dela não tomar mesmo. Porque todo mundo sabe, todo mundo tem o seu ponto fraco, todo mundo tem o seu ponto forte. E a gente tenta buscar esse ponto forte da pessoa para não deixar ela desistir. Agora, assim, em termos de política governamental, assim, vocês têm um cadastro, vamos dizer assim, nacional, em que mantenha vamos dizer assim, um certo controle da frequência com que as pessoas estão utilizando os remédios? Como é que se organiza esse controle da população soropositiva? Por exemplo, quantas crianças e adolescentes nós temos nessa situação aqui no Brasil? No mundo são quase 3 milhões, né? Aqui no Brasil, quantas pessoas têm esse levantamento no Ministério? A gente tem cerca de 13 mil crianças e adolescentes, né, que retiraram o medicamento em 2009. Né? Agora, como funciona a dispensação de medicamentos antirretrovirais no Brasil, ela funciona através de unidades dispensadoras de medicamentos, quer dizer, são serviços de saúde que geralmente funcionam junto com os ambulatórios, onde as pessoas fazem suas consultas. E então as pessoas elas saem com a receita, com o formulário, vão lá, retiram aquele medicamento. Nessas unidades existe um sistema informatizado, que é o sistema de logística de medicamentos, que a gente chama de Ciclom, a sigla dele é